Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre figuras planas do triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e do paralelogramo. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Você está pronto para a nossa aula de hoje? Já pegou o seu caderno e o seu lápis? Então, tudo pronto. Vamos começar a nossa aula de hoje aprendendo um pouco mais sobre as figuras planas do triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e do paralelogramo em relação aos seus lados, quantidade, posições relativas e comprimentos e os seus vértices. Mas antes, vamos relembrar o que são figuras planas. Figuras planas são representações das faces dos sólidos. Elas são chamadas também de bidimensionais, por terem apenas duas dimensões, que são comprimento e altura. As figuras geométricas planas são muito usadas para construir mosaicos em janelas, pisos, paredes e objetos de artes. As figuras planas do quadrado, triângulo, retângulo, trapézio e o paralelogramo são chamadas de polígonos. Vejamos o que é um polígono. Polígono é uma figura geométrica plana, cujo seu contorno é fechado e formado por segmentos de retas, que são seus lados. Eles são classificados pelo número de lados que eles possuem. Um polígono não pode ser aberto, ter curvas, ser circular ou achatado. Existem vários tipos de polígonos, mas hoje vamos falar apenas de dois: dos polígonos quadriláteros e dos polígonos triângulos. Os quadriláteros possuem 4 lados. Vejamos: 1, 2, 3, 4. E os triângulos possuem 3 lados. É o polígono que possui o menor número de lados. Vejamos: 1, 2, 3. Agora, vamos identificar quais figuras planas são triângulos e quais figuras planas são quadriláteros, analisando os seus lados. Vamos contar o lado de cada figura. 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados também. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3 lados. Agora vamos ver quantos vértices cada figura possui. Você ainda se lembra o que são os vértices? Os vértices é o ponto de encontro de um lado com o outro da figura. Vamos ver? Na primeira figura, vamos ver os vértices dessa figura. Ela tem 1, 2, 3, 4 vértices. Agora vamos ver a segunda figura. Ela tem 1, 2, 3, 4 vértices também. Agora vamos para a terceira figura. Ela tem 1, 2, 3, 4 vértices também. E a nossa última figura, ela tem 1, 2, 3, 4 vértices também. Agora vamos ver as figuras que são polígonos triângulos. Vamos ver quantos vértices cada uma tem? Vamos lá para o primeiro triângulo. Ele tem 1, 2, 3 vértices. O outro triângulo tem 1, 2, 3 vértices também. E o último triângulo tem 1, 2,
3 vértices também. Logo, chegamos à conclusão de que os triângulos possuem 3 vértices, assim como 3 lados, e os quadriláteros possuem 4 vértices, assim como também 4 lados. Agora vamos ver os nomes que cada figura recebe, dependendo de suas características. Vamos começar pelos quadriláteros e depois os triângulos. Aqui temos essa figura. Ela é chamada de quadrado, porque todos os seus lados têm o mesmo tamanho. Todos os seus lados são iguais. Se um lado for diferente, já não pode ser chamado de quadrado. Essa é a sua característica. Os 4 lados têm que ter o mesmo tamanho. Agora vamos ver essa outra figura. Ela recebe o nome de retângulo. Sua característica é que possui lados iguais, com o mesmo tamanho, de um lado e de outro, em cima e embaixo. Agora, nessa outra figura, nós temos o paralelogramo. Ele possui lados paralelos e sua característica é que 2 de seus lados são inclinados, que são esses aqui. É como se fosse um retângulo meio caído. E por último, nós temos o trapézio. Ele tem 2 lados paralelos, que chamamos de base menor, que fica em cima, e base maior, que fica embaixo. Ele tem essa característica que o difere dos demais. Agora, vamos ver sobre os triângulos e analisar 3 tipos diferentes de triângulos, onde, dependendo de suas características, recebem nomes diferentes. Essa figura é chamada de triângulo escaleno, porque possui 3 lados de medidas diferentes. 1, 2, 3. Todos os seus lados são diferentes um do outro. Essa figura é um triângulo isósceles, porque ele possui 2 lados com a mesma medida e a outra é diferente. Essa é a sua característica. Apenas 2 lados são iguais e esse outro é diferente. E por último, temos o triângulo equilátero. Ele possui os 3 lados com a mesma medida. Essa característica o diferencia dos outros. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Então, ficou assim. O triângulo escaleno possui 3 lados com medidas diferentes. O triângulo isósceles só tem 2 lados com a mesma medida. E o triângulo equilátero tem os seus 3 lados com a mesma medida. Agora, eu convido você a participar comigo de um desafio em que iremos utilizar as formas geométricas planas do quadrado, do triângulo e do paralelogramo para fazermos 2 desenhos que são um peixe e um gato. Iremos utilizar o método do Tangram, que é um quebra-cabeças geométrico chinês formado por 7 peças. Vamos lá começar? As peças que iremos utilizar são 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Vamos lá começar. Vamos começar fazendo o peixe. Nós vamos pegar os 2 triângulos grandes e vamos uni-los. Assim, de modo que nós tenhamos esse lado aqui todo retinho, certo? Agora, nós vamos pegar o quadrado e vamos colocar bem no meio. Depois, vamos pegar os 2 triângulos pequenos e vamos colocar aqui. Desse jeito. Logo em seguida, vamos pegar o paralelogramo e vamos colocar bem aqui juntinho do quadrado,
E por último, vamos pegar o triângulo médio e colocar bem aqui, pertinho do paralelogramo. E assim nós vamos formar o peixe, com as formas geométricas planas, certo? Agora, vamos colocar aqui no cantinho o peixe para nós fazermos o gatinho, tá bom? Agora nós vamos fazer o nosso gatinho. Nós vamos utilizar as mesmas peças que nós utilizamos para fazer o peixe. Vamos utilizar 2 triângulos grandes, vamos utilizar um triângulo médio, vamos utilizar 2 triângulos pequenos, vamos utilizar um quadrado e vamos utilizar o paralelogramo, certo? Vamos começar com o quadrado. Nós vamos pegar o quadrado e vamos virar ele assim, ó, para fazer o rostinho. Depois, nós vamos pegar os 2 triângulos e vamos fazer a orelha do gatinho, uma de cada lado. Vamos lá colocar uma aqui e a outra aqui. Vamos pegar um triângulo grande para fazer o corpinho dele, desse jeito aqui. Vamos pegar o triângulo médio para fazer a patinha do gato, certo? Vamos colocar ele bem aqui, ó, bem juntinho do corpinho. Agora, nós vamos pegar o triângulo grande para terminar o corpinho dele. Vai ficar desse lado aqui, assim, ó. Desse jeitinho assim, ó. Certo? E, por último, o paralelogramo, que vai ficar bem na pontinha do triângulo para fazer o rabinho do gatinho, certo? Desse jeito aqui, ó. E aqui nós temos também o nosso gatinho. Agora você pode fazer aí na sua casa também. Você pode usar cartolina, papelão, papel ofício, aí você pode colorir e você pode fazer as formas geométricas planas do triângulo, do quadrado e do paralelogramo para fazer o seu tangram e se divertir fazendo vários outros animais, certo? Agora que já conhecemos as figuras planas do quadrado, do triângulo, do retângulo, do trapézio e do paralelogramo e até fizemos um desafio utilizando o tangram, eu convido você a acompanhar comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Observe as imagens abaixo e responda. Letra A. O quadrado possui quantos lados de tamanhos iguais e quantos vértices? Letra B. O triângulo possui quantos lados e quantos vértices? Letra C. O retângulo possui quantos lados e quantos vértices? E letra D. O trapézio possui quantos lados e quantos vértices? E por último, a letra E. O paralelogramo possui quantos lados e quantos vértices? Vamos lá contar os lados e os vértices de cada figura geométrica e responder? Vamos responder a atividade número 1. Na letra A, o quadrado ele possui 4 lados de tamanhos iguais e 4 vértices. Muito bem. Letra B, o triângulo ele possui 3 lados e 3 vértices. Isso mesmo. Letra C. O retângulo, ele possui 4 lados também e 4 vértices. E letra D. O trapézio, ele possui 4 lados e 4 vértices. Isso mesmo. E por último, a letra E. O paralelogramo possui 4 lados e também 4 vértices. Atividade número 2. Renata desenhou o seguinte mosaico. Quantas figuras planas ela utilizou para construir esse mosaico? Você vai olhar essa imagem e vai ver quantos triângulos tem nela, quantos retângulos, trapézio, quadrado e paralelogramos. Vamos lá responder? Vamos responder a atividade número 2. Vamos analisar o mosaico que a Renata desenhou. Quantos triângulos você consegue ver nesse mosaico? Ela tem 2 triângulos. Então, nós vamos marcar ali 2 triângulos. E retângulo, você consegue ver algum? Quantos? Tem apenas um retângulo nesse mosaico. Então, você vai colocar ali o número 1. Trapézio.
Tem algum trapézio nesse mosaico? Nós temos um trapézio nesse mosaico, então nós vamos marcar um trapézio. Quadrado. Tem algum quadrado? Você consegue ver algum quadrado nesse mosaico? Tem 2 quadrados, então você vai marcar número 2. E por último, o paralelogramo. Tem algum? Sim, tem 2 paralelogramos. Então, você vai marcar o número 2 lá no paralelogramo. Atividade 3. Relacione as figuras com seus lados. Na letra A, são figuras com 3 lados. Na letra B, são figuras com 4 lados. Nós temos aí a figura plana do quadrado, triângulo, retângulo, trapézio e do paralelogramo. Você vai contar os lados que cada uma das figuras planas tem e vai escrever ao lado. Vamos responder a atividade número 3. A letra A nós vamos colocar para as figuras com 3 lados. A letra B nós vamos colocar para as figuras com 4 lados. Me diga aí, o quadrado, ele tem quantos lados? Ele tem 4 lados e todos são iguais. É uma característica dele. Então, lá no quadrado nós vamos colocar a letra B. O triângulo tem quantos lados? O triângulo, ele tem 3 lados, então nós vamos marcar a letra A. O retângulo tem quantos lados? O retângulo tem 4 lados, sendo que 2 são iguais, né? Os dos lados e o de cima com o de baixo. Então, nós vamos colocar lá no retângulo a letra B. O trapézio. Quantos lados o trapézio tem? O trapézio também tem 4 lados, sendo que ele tem uma base menor em cima e uma base maior embaixo. Então, no trapézio, nós também vamos colocar a letra B. E, por último, o paralelogramo. O paralelogramo também possui 4 lados e ele tem 2 lados que são um pouco inclinados. Essa é a característica dele. Então, nós vamos marcar lá no paralelogramo também a letra B. E aí, você acertou todas as atividades de hoje? Eu tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora eu convido você a acompanhar comigo a hora da revisão. Hoje vimos sobre figuras planas do triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e do paralelogramo. Aprendemos que figuras planas são representações das faces dos sólidos. Elas são chamadas também de bidimensionais, por terem apenas 2 dimensões, que são comprimento e altura, que por sua vez são classificadas em polígonos. E hoje nós vimos 2 deles, os quadriláteros, que são o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o trapézio. E também vimos os polígonos triângulos, que podem ser escaleno, quando todos os seus lados são diferentes, os isósceles, quando apenas 2 lados têm a mesma medida, ou seja, são iguais, e o equilátero, quando seus 3 lados possuem a mesma medida. Aprendemos que a característica do quadrado é que todos os seus lados são exatamente iguais. O retângulo, ele tem seus lados 2 a 2 iguais. Já o paralelogramo tem sua característica destacada em possuir 2 lados inclinados. E, por último, temos o trapézio, onde suas características são possuir 2 lados paralelos, que são chamados de base menor, que está em cima, e base maior, que está embaixo. Essa é a característica que o difere dos demais. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Fique com Deus. Muitos beijos para você. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!